Olá a todos. Que a graça de Deus seja na sua vida neste dia e que você possa ser muitíssimamente abençoado e alcançar todas as vitórias que você pretende para esse dia. Eu agradeço a você por me permitir entrar na sua casa, por estar me ouvindo, mas o meu nome é Adalto Vidal, sou um velho pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu moro aqui, estou dentro da minha casa em Boa Vista, estado de Roraima, onde eu vivo muito feliz e nada tem me faltado pela graça de Deus. Mas eu estava pensando hoje pela manhã sobre uma história que um dia eu ouvi. Conta essa história que na era medieval, na era dos reis, surgiu em certo reinado um cidadão que ele era de uma formação extraordinária. E ele achava-se ciente e convicto de tudo aquilo que ele conhecia. E ele resolveu dizer para a corte, o rei, a rainha, os príncipes daquele país, que Deus não existia. E olha só, mas o cara era formado em ciências ocultas, ciências religiosas, enfim, etc, etc, etc. E ele dizia que Deus não existia. E ele chegou ao ponto, preste atenção nisso, de convencer a corte real que Deus não existia, que Deus era uma bobagem, era superstição, era uma coisa que ninguém tinha visto. Mas o rei, justamente com sua corte, com seus príncipes e a sua rainha, falou assim, tudo bem, você nos convenceu, mas eu preciso, o rei disse assim, convencer ao meu povo que aí está. E marcaram uma reunião em praça pública para aquele homem, aquele cientista, aquele bam, como muitos existem hoje, falar nessa palestra que Deus não existia e provar que Deus não existia. E o cara topou. O cara, além de ser um homem intelectualmente formado, ele topou. Diz que se reuniram numa praça e deram a palavra a esse cidadão para falar. Ele dizia por A, B, C, D, enfim, ele dizia que Deus não existia, que Deus não existia, que Deus não existia, que Deus nunca existiu. E as pessoas foram se convencendo dessa ideia. Quando aquele cidadão, aquele indivíduo, estava convencido de que ele tinha conquistado toda a plateia ali presente, ele resolveu fazer uma pergunta aos presentes ali, aquela plateia ali, aquelas pessoas humildes, súditos daquele rei, daquela rainha, daquela corte. Ele falou assim, eu vou provar que Deus não existe e quero ver quem é que vai provar que ele existe. E ele perguntou assim à plateia, qual de vocês aqui presente pode provar para mim ou para o nosso rei, a nossa corte real, que Deus existe? A história diz que houve um absoluto silêncio, nada se ouvia, era silêncio total. Ninguém estava convencido, depois de tanto ele falar, da existência de Deus. Mas, de repente, surgiu, próximo ao palanque, no meio da plateia, um velho senhor, um idoso, um indivíduo da sociedade daquela época, e falou assim, eu posso provar que Deus existe. E ele estava com uma laranja na mão, uma tangerina, na minha cidade chama-se Pocã. E eu falei assim, eu posso provar que Deus existe, Senhor. Eu sou velhinho, mas posso provar que Deus existe. E o cara ficou indignado, como é que o senhor pode provar? Vem aqui na frente, o cara desafiou ele. Ele se levantou com a sua pocã, com a sua laranja na mão, começou a descascar a laranja, se dirigiu ao palanque, onde estava esse palestrante intelectual
que convencia as multidões da não existência de Deus. Ele calmamente se dirigia, descascando aquela pocã, aquela tangerina, ou aquela laranja, eu não sei como é que se chama isso na sua cidade. E o cara começou a ficar indignado. Só tem que vir rápido para cá, nós temos que... Foi 1 minuto só. E foi descascando a laranja até chegar próximo, com a laranja já descascada, com a pocã já descascada, ao cientista. E o cientista perguntou assim para ele: me prove que Deus existe, prove que a rainha, o rei, a corte e aos súditos aqui que Deus existe. E ele simplesmente pegou aquela laranja pocã, desmanchou ela na mão, apanhou um gomo daquela laranja, colocou na boca e mastigou, e o cara estava indignado. Só veio chupar laranja aqui, o senhor veio chupar laranja para mostrar que Deus existe. Depois ele apanhou outro gomo daquela laranja e falou assim: eu direi para o senhor sobre a existência de Deus, se o senhor, por favor, me disser, senhor cientista, já que todos estão convencidos da não existência de Deus, se o senhor me responder uma pergunta para que eu possa responder a pergunta ao Senhor. E o cara já indignado, aborrecido porque o nível intelectual ali era zero, desse grande homem para aquele velho homem. E o cidadão falou assim: então, qual é a pergunta que o senhor quer fazer para mim, para me provar que Deus existe? Ele pegou mais um gomo da laranja, botou na boca, mastigou calmamente e disse assim: o senhor pode me dizer, senhor, qual é o sabor dessa laranja que eu estou provando? O cara ficou aborrecido, já estava subindo nas tamancas, como diz o outro, e o cientista falou assim: claro que eu não sei, não estou provando. Ah, então agora eu vou dizer ao senhor: o senhor diz que Deus não existe porque o senhor nunca provou a Deus. O dia que o senhor provar a Deus, como eu provo essa laranja, o senhor vai saber que Deus existe. Aquilo ali caiu como um momento de reflexão profunda para todos ali. E o cara ficou horrorizado e ficou na vergonha da resposta daquele homem. Talvez eu venha ao seu encontro hoje e você talvez esteja dizendo assim: ah, Deus não existe porque eu não consigo nada, eu oro tanto, eu busco tanto, eu faço jejuns, eu faço orações, eu faço... Enfim, eu faço tudo que eu posso fazer, eu faço para que Deus se revele a mim. Não é verdade? Talvez você esteja nesse momento assim. Talvez você não esteja convicto da existência de Deus. Mas é porque talvez você não tenha provado Ele como você deveria ter provado. Por isso que Ele ainda não se revelou a você. Jesus, numa certa ocasião, Ele falava assim: ninguém vem ao Pai sem que seja por mim. Ninguém. Não é um rei, não é um magnata, não é um grande político, não é um homem humilde como você, não é um trabalhador, não é um desesperado, talvez, como você esteja agora, por não ter o conhecimento de Deus, que você vai chegar a Deus assim, de peito aberto, e dizer assim: ó, Senhor, eu estou aqui, ó, eu sou fulano, eu sou Beltrano, eu sou Bambambam, eu sou o presidente de uma república, eu sou o ministro de Estado. E você vai convencer a Deus te ouvir? Não vai convencer. Porque o que está escrito no Evangelho, na Bíblia, é uma coisa perpétua. Deus nunca vai mudar aquilo que está escrito em benefício de mim que tenho os olhos azuis, que eu não tenho olho azul, ou porque eu sou um velhinho, também não, ou porque você é uma mulher bonita, ou porque você é uma mulher que julga-se feia. Deus não vai mudar a Bíblia. Deus não vai mudar o que está escrito aqui na palavra de Deus. Deus não vai mudar. Deus não muda.
O que ele escreveu aqui, ele vai zelar para que se cumpra. O que ele aqui escreveu, a Bíblia, estou com a Bíblia aqui do meu lado hoje, ele vai zelar para que se cumpra. Olha que tantos reis e tantas autoridades durante os séculos e séculos tentaram destruir a Bíblia, tentaram apagar. Países socialistas, políticos bam, que batiam no peito e diziam que eram deuses. Ninguém consegue mudar a Bíblia e nem conseguirá apagar o que nela está escrito. Você entendeu? Então Jesus disse assim, ó, ninguém vem ao Pai sem que seja por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, também ele disse em outra ocasião. Outra ocasião ele falou assim, eu e o Pai somos um. Então, está aí a resposta. Talvez você fale que Deus não está te ouvindo, porque você ainda não chegou-se ao reconhecimento de que Jesus morreu por você. Tudo aquilo que ele ficou na cruz, 6 horas lá sofrendo pra caramba, despido, humilhado, envergonhado, sofrendo, gemendo. E ele poderia ter acabado com aquilo ali num clamor e acabava tudo, e todas as pessoas morriam, Roma morria, os sacerdotes que mandaram crucificar Jesus morriam. Ele suportou tudo. Ele levou sobre si toda a sua aflição, toda a sua angústia, sabe? Tudo aquilo que você está sofrendo, a depressão que você sente, ele levou na cruz do Calvário. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, sem que seja por mim. Ah, muito bem. Mas aí Jesus morreu. Muito bem. Morreu por morte de cruz. Era maldito quem morria na cruz. Os judeus sabiam disso. Os romanos que criaram esse modo de matar com a humilhação, exposto a um lugar ridículo que todos podiam ver, o cara pregado na cruz. Os romanos estavam acostumados a fazer isso com seus inimigos. Mas Jesus era inimigo dos romanos? Talvez fosse. Jesus era inimigo dos judeus, dos sacerdotes? Talvez fosse. Mas ele passou tudo por você e por mim. Essa é a razão de eu estar conversando com você. Mais importante eu dizer a você, sabe o quê? É que ninguém na história universal, ninguém na história desse mundo ou das religiões tiveram algum dos seus líderes ou dos seus santos ressuscitado. De nada valeria Jesus ter sofrido, morrido na cruz, enfim, passar o martírio que ele passou se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Você está entendendo? Acredite nisso. Se você acreditar que Jesus está ressuscitado e vivo, olha, se você acreditar, deixa-me voltar aqui, desculpa-me, acreditar que Jesus está vivo, você está conhecendo o próprio Deus. Verdade. Eu já passei muitas histórias em minha vida. Se um dia eu sentasse para contar a história, talvez o restante de vida que eu tenho não fosse suficiente. Eu seria um dos maiores contadores de história. Entendeu? Mas a história da cruz, eu conto a ouço, sei o quanto ele sofreu por mim. E por você também. Quanto Jesus sofreu, eu me engasgo em falar. Ele não está feliz com o seu sofrimento. Ele que eu digo é Jesus, o ressuscitado. Jesus que está vivo. Quando você estende as suas mãos e fala assim, Jesus, o Senhor está vivo. O seu espírito se ilumina. O seu corpo transborda de alegria.
a sua alma se regozija e a sua vida muda. Ah, meu querido, minha querida, Jesus vive. Olha, se toda a religião começasse a divulgar essa palavra, Jesus vive, o mundo seria mudado. Essa polêmica política que o país vive aí, as pessoas ficam conversando fiada, falando besteira, mas se pararem de conversar fiada e falar besteira, todo mal que possa existir na vida das pessoas desse país e de qualquer outro movimento mudaria. Jesus veio para te abençoar. Jesus veio sofrer para te curar. Jesus veio para libertar você de todo mal. Volto a falar com você, ele não está feliz com seu sofrimento, com a sua solidão. Às vezes eu vejo na internet algumas mulheres bonitas, né? E quem não gosta do que é belo, né? Não vão pensar que eu sou um velho sem vergonha, não. Mas mulheres bonitas, com os olhos bonitos, mas você vê que no fundo dessas pessoas, ou pessoalmente você vê, são pessoas muito tristes. Vivem apenas de aparência, né? Às vezes carrega sobre suas costas uma mãe que está doente, um pai que está enfermo, a saudade do filho que foi embora. Você entendeu o que eu quero falar? Mas Deus não está satisfeito, não. Olha só, Deus não está satisfeito com o seu sofrimento. Eu vou falar uma frase difícil. Idiota é pensar que Deus está feliz com o sofrimento da humanidade. Deus não está feliz, não. Isso não é religioso, não. Eu já disse que religião para mim não existe. Eles apanharam a pessoa de Jesus e fizeram a religião. Aí o outro apanhou a pessoa de Jesus e fez outra religião. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar o que eu estou falando com você. Jesus vive e você só vai chegar a Deus com seus problemas, com as suas dificuldades, com a sua angústia que mexe no seu ser, se você acreditar que Ele está vivo. Ah, se eu pudesse fazer um dia, eu não faço, porque hoje existe a religião que nos oprime de fazer muitas coisas. A religião, ela cria um karma em cima de você. Eu me lembro quando a minha mãe era espírita, sem desmerecer o espírito, os espíritas. Ela era pontualmente rigorosa naquilo que ela fazia. Nós tínhamos uma tendência, nós que eu digo a minha mãe, porque eu tinha um irmão doente, enfermo, e ela queria que meu irmão ficasse doente e curado. A luta da minha mãe foi muito grande. Aí ela foi a religião de Umbanda, ela foi a religião do Candomblé, ela foi a religião de tudo que é lugar, ela foi no Porto das Caixas, Porto das Caixas parece um lugar onde fazia milagre. A religião, ela oprime. Jesus não. Jesus não oprime, ele quer dizer assim, eu te amo, eu morri por você, você é meu filha, você é meu filho. Eu não quero mais ver os seus olhos tristes, a sua alma angustiada, eu não quero mais ver você com problemas. Me desculpem. Ele quer que você seja feliz. Aquele que fala que você sofre para se preparar para entrar no céu, essa pessoa é a pessoa bobinha, pessoa tola. Jesus é o mesmo ontem, ele é agora aí do seu lado e será para sempre para você, para os seus filhos, para a sua geração. Ah, como é difícil para mim às vezes passar isso. Mas espero que o Espírito Santo toque em você neste dia e você reconsidere tudo o que você tenha feito, ou que esteja fazendo, ou que esteja buscando. Reconsidera. Jesus te ama. Rapaz, eu não vou mentir para você, Jesus te ama. Ó, ele te ama. Ele te ama. Ele conhece você. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele é Senhor sobre todas as coisas.
Ele tem contado o cabelo, os cabelos, os fios de cabelo que você tem na sua cabeça. Mas Ele quer que você se aproxime de Deus. E você só se aproxima de Deus recebendo a Jesus como o Senhor da sua vida. Jesus vivo, vivo, vivo. Ele está vivo, aleluia. Ele está vivo. Você entendeu? O que esse velho pregador está dizendo? Se toda a igreja, antes de começar uma reunião, uma missa, se todos que falam no nome de Deus, que falam que são cristãos, começassem já dizendo assim, antes de tudo, Jesus, Senhor Jesus, Jesus vivo, Senhor Jesus, Jesus vivo. Até na sua casa você pode fazer isso. Jesus, 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 Jesus vivo. No seu negócio tu pode fazer isso. Jesus, Jesus, Jesus. Se você sentir-se aflito, você fala assim, me liberta, me ajuda, me fortalece. Tudo mudaria. Verdade. Mas eu não quero dizer aqui que eu sou o bambambam, que eu sou um velho sábio, porque eu sou tão pecador quanto você. Mas sei que Jesus perdoa os meus pecados. Eu não sou o melhor pregador, eu não sou... se eu fosse o melhor pregador, eu estaria com o bolso cheio de grana. Não é isso? Embora Jesus fale, dá de graça o que de graça você recebeu. Mas vamos falar dos outros, não. Vamos falar de nós dois. De nós dois, de você e de mim. Deus abençoe a sua vida neste dia. E acredite, Jesus está chamando você para que você conheça a Deus. Permite-me orar. Eu vou orar junto com você. Se você não sabe orar, você só fala assim, amém. Fala só amém. Mas tenta dizer agora a Jesus, tudo o que você está sentindo, diga isso em pensamento. Diga isso pensando naquelas pessoas que você carrega na sua vida e Deus vai te abençoar. Eu digo assim ao Jesus que está vivo. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está vivo. Assim como o Senhor me conhece, a mim, conhece as minhas falhas, conhece as minhas fraquezas. Eu trago essas pessoas diante do Senhor para que o Senhor as possa abençoar, que a sua misericórdia possa atingir a cada vida nesse momento. Que o desespero, Senhor, não façam parte dessas pessoas, mas que a dor, toda a dor seja destruída agora pelo nome de Jesus, do Jesus que vive, do Jesus para sempre. Visita essa senhora, esse senhor, esse moço, essa moça. Visite as crianças, Senhor, desse país. Visite os nossos governos. Senhor. Visite, Senhor, os nossos pastores, os nossos padres, os nossos sacerdotes, para que, de fato, digam que Jesus vive. E essa pessoa debilitada, carente, se revela a ela, Senhor Jesus. Se revele a ela, Senhor Jesus. É que eu te peço, não só agora, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus que vive. Amém. Obrigado por me assistir. Espero que as minhas palavras para você tenham um alcance muito melhor. Interessante que eu estou até com a Bíblia aqui do lado, que eu não ia falar sobre isso, não. Mas, como é tudo de improviso, eu falo só o
que eu consigo entender no dia de hoje. Mas deixa eu falar uma coisa a você que é hipócrita, que não tem grana não. Aqui é a palavra de Deus. Você entendeu? Então, gostaria que você me seguisse na internet. Eu tenho um canal no YouTube que ninguém vai lá. Como eu também não entendo muito dessa manipulação de YouTube, de internet, o meu canal chama-se Adalto com L Vidal. Adalto com L Vidal. E se você quiser me seguir, você me siga. Pode me seguir no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Mas eu quero dizer a você que Jesus te ama. E não custa nada você me amar, porque eu amo você também. Deus abençoe. Amém.